Muito bem, então. Um bom dia, uma boa tarde, uma boa noite. Tá começando a quarta edição dessa minha newsletter. Conteúdo semanal que eu trago recomendações, indicações de audiodrama, conteúdo sobre sound design, podcast, coisas que tem a ver comigo no meu trabalho pessoal no contador de histórias, que eu acho interessante, que eu acho válido de poder compartilhar, de poder falar, né, tipo, mostrar pra vocês coisas que eu acho incríveis. Então, vamos lá. Nessa quarta newsletter, é verdade, antes de começarmos, para você que está assistindo isso ou no YouTube ou Instagram, basicamente isso aqui é um artigo que eu faço também no LinkedIn, então qualquer coisa você pode assinar essa newsletter por lá, só procurar por mim, Danilo Battistini, você consegue assinar por lá de boa. E caso você esteja assistindo isso pelo Instagram ou pelo YouTube, eu peço apenas que você faz aquela coisa tipo segue, se inscreve, deixa like, comenta essas coisas básicas, né, de redes sociais. Então, no YouTube é podcast Contador de Histórias e no Instagram é só procurar por CDHcast. Então, vamos lá. Hoje eu quero trazer uma indicação que mistura audiodrama e documentário contando histórias de como pelo menos 3 lendas do cinema começaram de um jeito incrível. Eu vou falar do podcast Blockbuster. Essa foi uma recomendação que eu recebi do meu amigo Léo Lopes durante uma gravação que eu participei do podcast Alô Técnica. Aqui fica uma recomendação dentro da recomendação. Para você que não conhece o Alô Técnica, é um podcast do Léo Lopes, da Radiofobia. Tem 99 episódios, que foi o último, né? Então você tem 99 episódios de conteúdo, onde ele entrevista pessoas, traz conteúdo, por exemplo, como melhorar a qualidade de áudio, falando sobre fones de ouvido. Essa aqui foi, inclusive, o que eu participei, né? Produção de Audiodramas 2, e foi nesse podcast que ele me fez a recomendação do Blockbuster. Então tem bastante coisa, é um conteúdo muito legal que eu também aqui fica uma recomendação dentro dessa recomendação. Mas enfim, eu lembro que na gravação ele perguntou se eu conhecia esse podcast e ele falou alguma coisa do tipo: é uma audiodramatização da história do George Lucas, do Steven Spielberg, do James Cameron. Isso já foi o suficiente para ganhar minha curiosidade. Quando eu fui atrás, né, do Blockbuster para ouvir, eu coloquei o trailer e rapidamente ele me ganhou. Ele ganhou minha atenção. Então, como eu disse algumas linhas acima, o Blockbuster ele é um podcast que traz um documentário biográfico em formato de audiodrama, contando como esses grandes nomes do cinema começaram, por que decidiram fazer o que fizeram e o caminho até seus primeiros grandes sucessos que mudaram o cinema, né? Então são 2 temporadas, a primeira é do George Lucas e do Steven Spielberg, obviamente acaba falando do John Williams também, e o segundo é do James Cameron. Então, aqui é sobre a primeira temporada sobre a criação do Star Wars, fala de algumas outras coisas também, mas o principal é do Star Wars. E o James Cameron também passando, Titanic, Exterminador do Futuro, como que foi o caminho, né, tipo, até chegar lá, algumas coisas que aconteceram dentro disso. Então, são muito bons, assim, tipo, eu vou falar um pouco melhor aqui, mas aqui eu só queria mostrar um pouco o site mesmo deles. É um podcast premiado, ganhou o Ed Week Creative Podcast of the Year, ganhou alguns outros prêmios de webs também. Tem muita qualidade aqui nesse meio. Então, voltando. O podcast tem apenas 2 temporadas. Na primeira acompanhamos George Lucas e Steven Spielberg nos anos 70 e sua jornada para a criação de Star Wars em uma minissérie de 6 episódios. Enquanto na segunda acompanhamos como James Cameron foi parar no mundo do cinema, o caminho que o levou para filmes como Titanic, Exterminador do Futuro em uma minissérie de 10 episódios. Pessoalmente, o podcast ele me pegou logo de cara. A produção que é feita pelo Matt Schrader e sua própria produtora Epiclef Media, vamos abrir aqui, né, tipo, só para mostrar o site deles. Essa Epiclef Media, inclusive, também eu não conhecia antes, né, de ir atrás disso, de ver, quem que fez isso, né? Vamos dar uma olhada aqui. Eles têm outros podcasts, tem algumas coisas muito interessantes. Por exemplo, esse The Big Lie saiu esse ano, é um Audible Original, né? Então só tem na Audible, mas é um podcast audiodramatizado, com um elenco bom. Ouvi o trailer aqui, eu achei muito interessante, achei muito bem produzido. O Matt Schrader, esse cara que ele já tem um background também de criação, de produção, de roteiro, criativamente falando, ele tem outras coisas muito interessantes. Ele foi o roteirista e o diretor, né, o produtor desse documentário aqui, que é o Score, a Film Music Documentary, que é muito bom. Ele não tem serviços de streaming, você consegue comprar pra assistir pelo próprio site dele, né, mas é muito interessante, entrevista grandes nomes do cinema da parte de composição, Hans Zimmer, John Williams, James Horner, Bear McCreary, é muito de alto nível, então
eu comecei a ver, ok, esse cara tá explicado, assim, porque conseguiu me prender narrativamente, assim, não só pela história, putz, a história do George Lucas, do Spielberg, do James Cameron, então, né, só por isso, assim, já é interessante, mas conseguiu deixar de uma forma ainda mais. Então, o blockbuster, ele é muito bem feito, tem um bom equilíbrio entre narração e as cenas audiodramatizadas, eu já vou mostrar um trechinho deles de um episódio pra vocês entenderem. O recorte da história é ótimo, não é cansativo nem nada do tipo. O elenco é composto por pessoas experientes, como o Ray Chase, o Ross Marquand e o Mads Mikkelsen, os protagonistas, né, no George Lucas, Spielberg e o James Cameron. E ele conta com uma edição pontual, 100% de acordo com a proposta, desde o uso da música e os trechos audiodramatizados bem sonorizados. Os episódios, que variam entre 30 e 50 minutos, contam com a narração do próprio Matt Schrader conduzindo a história. Então, separei aqui já num pedaço aqui, é do primeiro episódio esse daqui, tem pra ouvir um pouco da narração, como que é essa parte hoje dramatizada. Então vou dar um play aqui e a gente vai escutar um pouquinho dele. April 1973. Universal Studios. George Lucas sits at his desk stroking his beard. Even while shooting American Graffiti, he's been dreaming up his sci-fi space adventure. His desk is a mess of scribbled sticky notes, partially written scripts, and foreign language dictionaries. He's been searching to find his planets and characters and names. The hero. His name is Starkiller. No, George Starkiller. Well, that's too self-serving. Maybe it's a girl. Kane Starkiller. He settles on Luke Starkiller. Luke was the hero who'd save the day. Princess Deja. No, Princess Zara. No, Leia. Dark Father. Darth Father? What's German for father? Vader. Obi-Wan Kenobi. C-3PO. Han Solo. Stormtroopers. R2-D2, the Jedi, the Death Star, the Millennium. Enfim, ele é muito gostosinho de ouvir, aquele podcast aconchegante, sabe? Como eu disse, ele é leve, a produção é bem feita, a edição tá no ponto. É muito bacana de escutar o Blockbuster. Blockbuster é um daqueles exemplos de que temos centenas de maneiras de como contar uma história. Algo que poderia facilmente ser um podcast biográfico, com entrevistas com os próprios diretores e outras pessoas da indústria que fizeram parte dessa jornada cinematográfica, que inclusive já deve existir, né, livros e outros documentários a respeito. Foi adaptado de uma forma simples e elegante. A história é contada com pontos marcantes das produções, como, por exemplo, no do James Cameron, dele pedindo pro Leonardo DiCaprio para falar I'm the King of the World, eu sou o rei do mundo. A fala clássica também do I'll be back, do Exterminador do Futuro. Mostra o primeiro teste de screening de Star Wars, quando ainda não tava com música, e depois como que a música do John Williams abrilhantou, trouxe vida para aquela produção. Então tem muita coisa interessante de escutar aqui, que você conhece, né? Às vezes você já ouviu, às vezes você já leu alguma coisa, às vezes isso te instiga a ir atrás de outras coisas, mas ele passa por esses pontos marcantes das produções, e de forma que consegue atrair diversos ouvintes, porque ele tem um formato mais leve e elegante. Então essa daqui fica a minha quarta recomendação que eu trago aqui nessa newsletter. Blockbuster, as 2 temporadas são muito boas, são relativamente curtas ali do ponto de vista que a gente quer mais, sabe? Tipo, gostaria que tivesse uma terceira temporada com outro diretor, com uma diretora, com compositores. Então, é muito bom de ouvir. É uma recomendação que eu acho que funciona tanto para quem produz, que é uma forma de você entender como fazer algo que você quer trazer, talvez mais documental, mas misturando esse audiodrama, como que essa mistura entre os dois permite você trazer um conteúdo de uma forma diferente às vezes de podcasts apenas documentários, onde vai ter muita coisa de a pessoa narrando, né, tipo falando, não, é isso, descobrimos isso, aí
às vezes você vê aqueles inserts de conversas, né? Tipo, aqui eu tô falando com tal pessoa. Então, quando você audiodramatiza essas coisas, né? Você consegue trazer um pouco mais de imersão pro ouvinte dentro disso. Ele não tá só ouvindo, por exemplo, a pessoa... George Lucas, ele ficou sentado na mesa pensando em nomes. Por exemplo, Darth Vader, ele viu que o pai em alemão era Vader, então daí veio o nome Darth Vader. Não, você tem ali uma pessoa interpretando George Lucas, pensando nos nomes, mostrando com esse processo. Obviamente de uma forma, às vezes, mais lúdica, né? Um pouco mais abrilhantada, às vezes de como como se fosse documental, realmente separar pra uma pessoa só sentado, vendo nomes. Então, existe uma mescla aqui, dependendo quando você quer trazer esse tipo de conteúdo, que pode ser muito benéfica, dependendo da história que você quer contar, porque você consegue atrair de uma forma mais imersiva o ouvinte para dentro dessa história. Então, uma recomendação que eu acho muito válida, tanto se você quer produzir, se você é um produtor, né? Você é um editor, você quer encontrar novas maneiras de contar histórias, ou se você é apenas um ouvinte, você quer uma recomendação, por exemplo, de um podcast legal sobre grandes nomes do cinema. Então, né, novamente, são episódios curtos, coisa de 30, 50 minutos. A grande média de 30 minutos, assim, os episódios maiores, acho que é o finale, que são 50 minutos e tudo mais. Mas vale muito a pena, é muito bom de ouvir. E essa daqui, então, é a minha quarta recomendação. Fiquei tão empolgado falando que até esqueci de colocar a música de fundo, gente, então... Mas espero que vocês tenham curtido aí, então, a quarta recomendação. Mais uma vez eu falo, caso você esteja assistindo isso pelo YouTube ou Instagram, né, curte, comenta, o básico de redes sociais. Caso você queira uma indicação de alguma coisa, por exemplo, você conhece algum podcast que fale disso? Conhece algum canal do YouTube que fale disso? Se eu não conheço, eu posso ir atrás, e quando eu tiver um pouco mais de propriedade, eu trago aqui até pra newsletter, eu respondo você nos comentários. Putz, olha, esse daqui é uma boa pra você ir atrás disso. Olha, não conheço, eu vou atrás. Mas isso me ajuda a trazer um pouco aí de ideias do que vocês estão atrás de ouvir, de ver, o que vocês querem conhecer. Então, deixa comentário. Tanto no LinkedIn, né, você pode comentar também na publicação. Então comenta em qualquer uma dessas redes sociais onde eu trago esse conteúdo. Espero que você tenha gostado. E a gente se vê então semana que vem, numa próxima newsletter. Fade out. E vinheta.